TV Sagres. Bom, o livro faz um apanhado de várias produções relativas a esse momento da democracia brasileira, Aldo. Qual é a intenção dele? Na verdade, esse livro ele procura fazer um diagnóstico da guerra cultural e procura exatamente traçar, digamos, rumos para enfrentá-la. Porque a questão da guerra cultural foi um método adotado pela extrema-direita no mundo a partir de uma iniciativa do Steve Bannon na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, que se espalhou pelo Brasil inteiro, são chamadas, é a chamada guerra cultural. Quer dizer, a essência da guerra cultural é exatamente você inculcar ideias conservadoras de extrema-direita com ódio, a violência, né? E a defesa de ideias negacionistas, enfim, um conjunto de ideias, mas utilizando as redes sociais, utilizando os algoritmos para exatamente dar mais eficácia a isso. E com muito dinheiro. O fato é que a guerra cultural terminou se tornando um instrumento importante da extrema-direita no mundo inteiro e no Brasil, e foi uma das razões da vitória de Bolsonaro. Quer dizer, hoje você pergunta como é possível que milhões de brasileiros que votaram em Lula passaram a votar em Bolsonaro? Como é possível que milhões de pessoas que hoje percebem o que acontece no governo federal, as medidas em relação ao problema da Covid, as pessoas que morreram com Covid, né, a situação de fome, de miséria, quer dizer, o desmatamento, enfim, um conjunto de questões. Agora, as ameaças à democracia, tudo isso. Como é que, com tudo isso, Bolsonaro ainda continua com um percentual significativo de apoio popular? Quer dizer, a explicação para isso é a guerra cultural. Então, em função disso, nós vamos fazer um debate, não é só o lançamento do livro, mas um debate cujo título é Guerra Cultural e Defesa da Democracia. Esse debate ele é uma iniciativa da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania de Goiás. Eu sou o coordenador nacional dessa entidade e nós estamos trazendo uma das pessoas para esse debate, Guerra Cultural e Defesa da Democracia, que é João César de Castro Leite. João César, hoje, é um dos maiores especialistas no debate sobre guerra cultural. Lançou um livro, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, é coautor desse livro. Participará também o Cláudio Pereira, que foi secretário-geral da OAB, a minha participação, evidentemente, a participação da Maria José, que é presidente da Federação dos Jornalistas, e do professor Zé Quirino, que é o diretor da Faculdade de Direito da UFG. Então, vai ser um debate extremamente importante e eu queria aproveitar para mostrar para vocês, quer dizer, a capa do livro. Né? O livro está aqui, Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Sociais. Esse livro ele é fruto de uma articulação, de um conjunto de intelectuais, porque o tema é complexo, então escreve nesse livro cientistas políticos, psicólogos sociais, neurocientista, responsável por redes, enfim, um conjunto de pessoas que fazem um diagnóstico e propõem um caminho alternativo para enfrentar a questão da guerra cultural. O lançamento e o debate de segunda-feira, Aldo, são abertos? É preciso fazer uma inscrição? Quem se interessar Não. Aberto. Quer dizer, eu quero aproveitar para convidar a todas as pessoas interessadas em tomar consciência da complexidade dessa situação, né? Porque eu acho que uma questão importante hoje está colocada na ordem do dia a luta em defesa da democracia. Né? Não foi à toa que vários manifestos foram elaborados pelo Brasil. Esse grande ato que ocorreu em São Paulo, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, eu estive presente, inclusive, a manifestação da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Também foi um ato de manifestação democrática, de defesa das coisas, e contra as fake news. As fake news é um instrumento importante utilizado na guerra cultural, que é a mentira, né?
também a lawfare, que é exatamente a utilização do direito como arma política. Então, esse debate é um debate muito rico para se ter, digamos assim, uma reconquista do caminho civilizatório que o Brasil perdeu, né, da reconquista da democracia, é fundamental entender e enfrentar essa questão da guerra cultural. Por isso é que eu convido a todas as pessoas que compreendem a importância da democracia, da restauração da democracia. Quer dizer, os goianos sabem, eu fui deputado federal por vários mandatos, fui constituinte pelo meu estado, Goiás, não é? E sabem que eu fui vítima da ditadura militar. Quer dizer, eu fui preso, fui torturado, não é? Na verdade, nós temos hoje um governo que defende a ditadura, e mesmo assim há essa situação. Então, eu aproveito para convidar, despertar a consciência crítica, né? Despertar a capacidade de entender o que está acontecendo no Brasil, é uma pré-condição para a gente reconquistar a democracia em nossos dias. Aldo, esses movimentos, esse de segunda-feira, com o debate, mas a associação, mas principalmente o movimento que foi realizado, como o senhor relembrou, né, na semana passada, em torno daquela Carta pela Democracia, esse movimento não está bastante partidarizado, politizado em relação a um dos lados que está disputando a eleição desse ano? Isso está acontecendo e se isso é a intenção, se isso é intencional e se é positivo ou negativo, ou seja, o movimento poderia ser mais técnico, digamos assim, em relação à legislação, à nossa democracia, ou ele precisa se partidarizar, ele precisa se posicionar em relação ao momento que a gente está vivendo? Mas não, essa questão é outro problema. Na verdade, ele não é um movimento partidarizado, ele é um movimento que defende a democracia. Nesse momento, a luta em defesa da democracia está acima dos partidos políticos. O ato de São Paulo não foi um ato partidarizado, foi um ato exatamente comandado por entidades nacionais importantes. Mais do que isso, quer dizer, digamos assim, o que ocorreu na posse do presidente do Tribunal Eleitoral foi exatamente uma manifestação em defesa do quê? Das urnas eletrônicas. Esse não é um problema partidário. Quer dizer, a defesa do sistema eleitoral brasileiro, isso não é um problema eleitoral, é partidário. É a defesa da democracia contra a ameaça de golpe. A ameaça de golpe, sim, é inconstitucional. Quer dizer, é contra os princípios da Constituição brasileira. E vocês sabem, quem está me ouvindo, me conhece, sabe, eu fui um constituinte de Goiás. Quer dizer, e a essência da Constituição é a defesa do Estado Democrático de Direito. A ameaça à democracia, a ameaça de golpe é a ameaça contra a democracia e contra a Constituição brasileira. Então, querer dizer que o movimento em defesa da democracia é um movimento partidário, na verdade, é tentar esconder a essência do problema. Eu penso que hoje nós temos duas grandes tarefas. Uma é a defesa da democracia e outro é o resultado eleitoral. São duas coisas que têm uma certa interligação, porque para você garantir o resultado da eleição é necessário garantir a democracia, mas são coisas diferentes. A luta em defesa da democracia une todos os democratas. E isso não é um problema partidário, esse problema que envolve os interesses do conjunto da nação. Então, na verdade, essa tentativa de dizer que a luta pela defesa da democracia é uma luta partidária é a tentativa, digamos, de confundir. Mas eu acho que, digamos, a revolta, a resposta contundente da sociedade, ela tem crescido cada vez mais, é exatamente um indicativo de que isso não é um problema partidário. Isso é um problema que envolve a essência da retomada daquilo que foi perdido com o golpe militar de 64, que é a ditadura militar, com violência, com mortes, com prisões, com tortura. Ditadura nunca mais. É essa a essência do problema. Mas como é que o senhor avaliou a não assinatura da OAB, da própria Faculdade de Direito da USP, que lançaram manifestos próprios nesse sentido, inclusive, né, de defesa da democracia, mas não assinaram a mesma carta? Sim, isso aí pode, quer dizer, na verdade, pode ocorrer, né? Eu, pessoalmente, acho que a OAB Nacional deveria ter assinado. Mas, de qualquer maneira, há uma convergência, porque também a OAB Nacional defende a democracia, né?
Ontem mesmo eu tive com uma pessoa ligada à OAB discutindo essa problemática. Então, na verdade, essa convergência ela existe, mesmo que eventualmente não em torno da mesma carta. Os empresários também assinaram uma outra carta, né? Então, na verdade, hoje proliferam iniciativas que convergem para o mesmo objetivo. Bom, e a advogados e advogadas em defesa da democracia, justiça e cidadania está iniciando os seus trabalhos em Goiás? Ou esses trabalhos já aconteciam, né? Nacionalmente ela já tem, o senhor coordena, enfim, mas aqui em Goiás como é que esse trabalho deve funcionar, Aldo? Aqui em Goiás já inicia, já tinha, digamos, um trabalho inicial, mas agora a ideia é dar mais expressão, é dar mais organicidade à DJC. Hoje a DJC está presente em vários estados do Brasil, com força em alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, Bahia, Minas. Agora mesmo, no dia 25, eu estou indo para Minas para fazer um debate semelhante a esse em Belo Horizonte, né? Temos a representação forte no Pará, né, no Maranhão, no Rio Grande do Sul. Enfim, a DJC se espraiou porque ela surgiu como entidade, digamos, voltada, como diz o nome, em defesa da democracia, da justiça e da cidadania. Por uma série de circunstâncias, em Goiás a coisa não tinha ganhado maior envergadura, mas agora há um processo, digamos, de reorganização da DJC em Goiás, e eu aproveito para convidar a todos os advogados democratas que se filiem à DJC. Perfeito. Aldo, só para finalizar, uma pergunta mais específica, o senhor não pretende mais se candidatar a cargos eletivos? Como é que o senhor pensa nessa representação política na carreira do senhor? Eu me lembrei de um pensamento do meu pai, que já faleceu, ele dizia: se o futuro a Deus pertence. É claro, eu não sou candidato agora, mas isso não significa que eu não seja candidato em qualquer outro momento. É bem verdade que, na atual fase da minha vida, eu tenho me dedicado mais à elaboração de livros. Escrevi, inclusive, também recentemente, antes desse Reconstruir a Democracia, organizei e escrevi um outro livro que é a expressão da minha experiência como constituinte. Chama Por que os ataques à democracia e à Constituição, que é um livro que retrata, quer dizer, a minha experiência na Assembleia Nacional Constituinte, faz um balanço das conquistas da Constituição e tem também vários coautores, né, como Lênin Streck, Marcelo Catton, Pietro Alarcon, um conjunto de outros constitucionalistas. Então, na verdade, eu tenho me dedicado mais à elaboração intelectual, tenho feito muitos debates, muitas conferências, e estou, digamos, sintonizado na luta política em Goiás e no Brasil. E acho que todos aqueles que pretendem uma alteração da situação política do Brasil têm que compreender, como eu disse, essas duas dimensões, a luta em defesa da democracia e a luta eleitoral. É claro que a luta eleitoral, eu defendo a candidatura do presidente Lula, acho que ele tem condições de ganhar no primeiro turno, mas eu acho que eleição nunca se sabe o resultado, mas eu acho que são coisas diferentes. Quer dizer, a DJC ela não apoia candidatos, a DJC está centrada na luta em defesa da democracia. Eu, pessoalmente, e outros membros da DJC, temos a nossa preferência eleitoral. É isso. Eu quero exatamente aproveitar para parabenizar a televisão Sagres, porque eu acho que, nesse momento, os meios de comunicação são fundamentais para despertar a consciência crítica da sociedade. É necessário que cada um se aproprie de elementos, de informações, para ter condições de ter a sua opção. Então, eu aproveito para parabenizar a televisão Sagres por abrir esse canal para que eu possa exatamente manifestar as opiniões e convidar o povo de Goiás, sobretudo de Goiânia, para esse debate na próxima segunda-feira, 22, às 19 horas, na Faculdade de Direito da UFG. Sem dúvida. Eu ia perguntar, inclusive, o horário. Então é isso, às 19 horas, 7 da noite, segunda-feira. 19 horas. Vou retomar aqui a agenda, né? Mas Aldo Arantes conversando com a gente aqui na Sagres.
que tem essa tradição, né, Aldo? Desde Rádio Clube, Rádio K, 730, agora como Sistema Sagres, a gente tem essa tradição de debate amplo, aberto, né? E ainda mais em momentos eleitorais. O livro Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica, lançado e com debate, enfim, na segunda-feira, dia 22, às 7 da noite, no Salão da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Aldo, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço ao senhor, bom trabalho. Obrigado a você, bom dia. Ex-deputado constituinte Aldo Arantes, coautor desse livro